Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. Olá, assinantes do Canal 14 e telespectadores. Saúdo a todos os artistas, escritores, leitores e demais participantes da arte e da cultura de nossa cidade. Estamos aqui para mais uma edição do programa Cultura em Evidência. Abriremos nossa edição de hoje com as palavras do escritor Machado de Assis, conhecido como observador da natureza humana e a maestria na escrita. Leitura, antes de mais nada, é estímulo e exemplo. E um livro é um sonho que você segura nas mãos. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, uma educadora natural de Pirenópolis, Goiás, com especialização em planejamento educacional, Maria Jussara Lopes Bandeira, que falará para nós sobre o Clube do Livro. Jussara, é uma alegria, um prazer receber você no estúdio do Canal 14. Seja muito bem-vinda, Jussara. Obrigada, Gabriela. O prazer é todo meu. Deve ser muito interessante participar do Clube do Livro. Experiências incríveis e relevantes devem acontecer, não é mesmo, Jussara? Sim, é verdade. É gratificante e muito enriquecedor também. E como funciona esse universo literário desse Clube do Livro? É o seguinte, eu participo de um Clube do Livro já há mais de 6 anos. A coordenadora é a Isabela Duarte, você deve conhecer. E eu vou falar um pouco dele e depois do outro que eu criei agora no mês de junho. Então, esse primeiro Clube do Livro, nós nos reunimos mensalmente no Restaurante Bento e temos 19 participantes, mas nem sempre todas participam, não vão. Uma tem um problema, a outra outro, mas geralmente umas 12 pessoas sempre aparecem e aí nós lemos durante o mês todo e anotamos os dados importantes e aí no dia nós nos reunimos lá no salão reservado para nós e aí vamos ser sorteadas. Tem um papelzinho com o nome de todas. Cada hora é chamado uma. Aí a gente fala o que quer sobre aquele livro. Depois termina, a gente pode comentar, enriquecer as conversas de cada uma. Depois a gente pede um vinho, pede um petisco e aí vai ser a hora da confraternização. Muito agradável. Esse imagino. Clube do Livro. Agora, quanto a esse que eu comecei em junho, foi a pedido de algumas que queriam entrar em um Clube do Livro, mas esse já não cabia mais pessoas, aí eu falei, e elas pedindo para eu abrir um Clube do Livro para elas. Aí eu me prontifiquei a criar esse Clube do Livro e fizemos, depois de muitos contatos, muita participação de uma, de outra, tal, nós conseguimos realizar a primeira reunião, foi dia, eu tenho anotado aqui, do dia, deixa eu olhar. Desse segundo grupo? Do segundo grupo que eu criei mês de junho, depois eu vou ler a data aqui. No finalzinho eu vou falar rapidinho, são 2 minutos que eu computei para falar sobre ele, de maneira geral. Então, nós fomos... eu fui criar esse grupo e elas... Hoje já tem 10 pessoas e elas estão muito empolgadas. Então, este é o segundo Clube do Livro. Então, dele eu não posso falar muito ainda, porque nós vamos ter a primeira reunião para valer mesmo, agora em agosto, dia 28, que todas vão ler o livro, estão lendo o livro escolhido, que foi este aqui, que eu já sei falar sobre ele. Então, chama-se Laços, do italiano Domenico Starnone.
É um livro muito lindo, que traz muito ensinamento, e elas aceitaram. Eu sugeri esse, e elas aceitaram como o primeiro. Só que elas querem de 2 em 2 meses para começar a acostumar com a leitura, porque todas gostam de ler, mas estão assim, engateando. Aí nós vamos começar de 2 em 2 meses. Quem sabe para o ano que vem passa a ser mensal, como o primeiro grupo do Clube do Livro que eu participo, né? E esse grupo, há muito tempo, ele existe em Anápolis? O primeiro? O primeiro. Da Isabela. Começou com o primeiro. Eu já participo há 6 anos, mas já existia um pouco antes. Eu não sei precisar a data, nem o tempo. Mas é bem mais antigo. E a escolha das participantes? A escolha é o seguinte, uma vai falando para a outra que gosta de ler, se tem uma vaguinha, e uma vai propagando para a outra, e no fim acaba entrando no Clube do Livro. E no Quem grupo tem uma coordenadora, Jussara? Tem. Uma líder? Tem. O primeiro que eu participo é a Isabela Duarte. Ela que criou o grupo e a madrinha, a coordenadora. Mas ela não gosta que fala que ela é coordenadora, que nós todos somos coordenadores. Sim, mas ela que começou. E o segundo, que eu estou começando agora, que abri em junho, então elas falaram que é para eu ser a madrinha e a coordenadora, já que eu que criei o grupo. Ótimo, a fala da Isabela é igual àquela, né? O líder são todos. Isso. É uma forma inteligente de colocar todos para funcionar. Todo mundo com a responsabilidade. Tá certinho. Então, Jussara, possui normas e protocolos esse grupo? Normas e protocolos. Normas, sim, você precisa ser responsável, já que você vai assumir o Clube do Livro, você gosta de ler, você precisa ler durante o período estipulado, você precisa ter a sua assiduidade, você precisa saber a sua hora de falar, porque no nosso lá tem o sorteio. Depois todo mundo pode comentar para enriquecer a fala da outra. Esse que eu comecei, nós vamos fazer o seguinte, não vai ter sorteio não. A gente pode falar, fulana, você quer falar sobre o que você leu? Aí ela fala, quando ela termina, a gente passa para outra pessoa, para dar voz para todas elas. E no final que todas falarem, a gente pode complementar também. Vai ser assim. E quando vocês vão escolher uma obra, um livro, todas participam? Sim, a gente não vai impor, não. A Isabela também faz isso. Ela traz uma lista de livros, ou a gente também dá sugestões, e aí a gente vota. Então, qual vai ser o próximo livro do mês que vem? Então, é sempre assim. E esse meu, eu sugeri esse Laços, e elas aceitaram. Agora, vamos também aceitar a opinião delas para o próximo livro, né? Eu sugeri também este aqui, que todo mundo deve ler. A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver, da autora brasileira Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma psicóloga. A minha neta, que faz psicologia em Blumenau, gostou muito da palestra dela e me sugeriu, vovó, você precisa ler esse livro. Então aqui eu comprei e estamos lendo. É um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. É uma realidade que ninguém quer falar sobre ela, mas é preciso que a gente encare, né? Porque ninguém vai ficar sem passar por ela. Com certeza, Vocês fazem essa escolha pela indicação, pela temática, pelo clássico? Indicação. Uma fala assim, eu li um livro, fulana falou que esse livro é bom, então a gente vai escolher aquele livro. Ah, tá. Após a leitura, vocês analisam o estilo do autor, a linguagem, a estrutura, a narrativa ou não? Sim, nós temos... Só o enredo. Tudo a gente vê sobre o livro. Eu até já passei para elas, no primeiro dia, 5 itens que a gente deve analisar no livro, porque umas ficam perdidas. Mas eu não sei o que eu vou falar. Resumo não precisa falar, porque todo mundo já leu. Então, fica ocupando muito tempo e fica cansativo. Aí eu aprendi em um livro e anotei as questões. São 5. Primeiro, opinião sobre o livro. O segundo, algumas considerações sobre o autor. Vai abranger o autor, né? O terceiro, um comentário sucinto sobre os principais personagens.
O quarto, as frases consideradas significativas. E o último, quinto, que ensinamentos o livro me trouxe. Então, esses 5 itens, eu acho que abrange todo tudo que é necessário na análise de um livro. Certo. E com que frequência vocês têm um encontro? Então, no Clube do Livro, primeiro da Isabela Duarte, todo mês. Nas férias a gente descansa. É o mês de dezembro e o mês de julho. E nesse segundo que eu comecei, elas pediram para ser de 2 em 2 meses, para se acostumarem com leitura, porque elas não estão acostumadas, elas querem participar para adquirir gosto pela leitura. Então, vai ser de 2 em 2 meses. Vamos ter dia 28 de agosto, o primeiro encontro. Depois de 3 opções, nós escolhemos o Bistrô 72 do Alexandre, que era o antigo da Caiçara, antigo dono da Caiçara, com o pai, a família. Então, ele nos recebeu muito bem, ele já foi vizinho, né? Então me conhece e se disponibilizou a deixar a última quinta-feira do mês uma salinha do lado direito que tem lá, reservada para nosso Clube do Livro. E nós fomos lá a primeira vez, foi muito bom. Ele disse, mas é preciso consumir alguma bebida e algum petisco, senão ele toma prejuízo, claro. Aí a gente já no primeiro dia, já pedimos um espumante, já brindamos a criação desse Clube do Livro e já pedimos petiscos. Foi muito agradável, muito bom. Então nós vamos continuar lá nesse bistrô do Alexandre, de 2 em 2 meses. E o da Isabela Duarte é no restaurante Bento, todo mês. Esse encontro deve ser muito interessante, muito porque bom. Né, a discussão gira em torno de ideias diferenciadas, porque cada pessoa tem uma compreensão daquilo que leu, né? Isso. Então, além de ter companheirismo, a colaboração das companheiras é muito enriquecedor e também é gratificante. É divertido você estar ali conversando com as amigas que você encontra uma vez no mês, ou o outro que vai ser de 2 em 2 meses. Então, eu acho enriquecedor, é muito interessante. Muitas querem participar, infelizmente não estão conseguindo, né? O tempo é o Senhor. Também. Por acaso, nessa reunião, se alguém não compreendeu ou compreendeu de forma diferente, vocês aprofundam na interpretação, cada uma fala um pouco. Sim. Isso é enriquecedor, realmente. Isso, vai ter opinião. Eu falo uma coisa, a outra vai captar aquilo, vai complementar. Então, quem tem dificuldade já sai dali, eu acho, com as dúvidas resolvidas, porque é muito bom, muito gratificante. Essa participação. Quando o livro é ilustrado e possui figuras, imagens, vocês também analisam? Geralmente a capa fala alguma coisa sobre o conteúdo. O conteúdo. Alguns livros têm dentro, no meio dos textos, algumas figuras. Aí a gente pode também ler o que está escrito a figura, pode interpretar, pode comentar também durante a análise que a gente faz do texto. E a escolha do tema também é de acordo com a relevância para a sociedade atual? Vocês escolhem um livro assim? Não. Olhando essa área, não? Não, é sugestão mesmo da turma, do clube, das participantes. Minha amiga, minha prima, não sei quem leu, gostou demais desse livro. O que vocês acham da gente ler na próxima vez? Aí a gente faz a votação. O que vocês acham? Alguém tem outra sugestão? Aí a gente resolve qual que vai ser o próximo livro. Então, nos encontros tem as tarefas também, então. Você vai ler, ou todos têm que ler o livro todo, ou alguns capítulos são comentados? Todas leem o livro completo todo. E fazem essas anotações do que eu falei, desses 5 itens. Pode ler lá na hora alguma anotação que às vezes se perde, né? Contanto que seja sucinta, que não demore muito, porque as outras vão falar. Então, não pode tomar o tempo todo e a gente tem que ter o controle para ficar falando, olha, vamos controlar porque tem outras para falarem também. Então, é assim, cada uma vai falar sobre o livro, ninguém fica de fora. Interessante. E quando acontece por exemplo, você lê um livro, isso acontece conosco, quando lemos um livro. Às vezes você,
porque eu escrevo também. Então, às vezes me acontece isso, de ler um livro e achar assim, não, se eu fosse o autor, teria feito uma mudança nesse capítulo, ou nesse final, ou daria um final diferente para esse personagem. Tem esse momento ou não? Não, a gente não faz essa observação, não. Né? A gente comenta sobre o que está feito mesmo no livro. Só do livro só do mesmo, livro. Ninguém vai falar sobre o que poderia assim, fazer. Não, opinião pessoal, não, que aí no caso seria pessoal, né? Respeitando o escritor. Isso, somente assim, as frases significativas que você achou e também que ensinamento aquele livro trouxe para você. Aí já é opinião pessoal, né? Mas não mudar alguma coisa do livro. Certo. Muito bom. E há quanto tempo que você participa desse clube? 13 anos que você falou? Não, 6 anos, 6 anos? Da Isabela Duarte. E esse estou começando agora em junho. Vamos ter a primeira leitura com análise 28 de agosto, na última quinta-feira que elas escolheram. De cada mês, a última quinta-feira de 2 em 2 meses. E a outra, da Isabela, é a segunda-feira de cada mês. E o Laços, Domênico, você indicou por quê? O que te trouxe essa indicação, ou de bom no livro? O que você viu para indicá-lo? Nós lemos esse livro aqui e foi muito bom, muito interessante, trouxe vários ensinamentos. Agora, eu sugeri, elas aceitaram. Então, eu achei interessante que nós falamos se precisa do nome para esse clube do livro. E o outro já não tem, o primeiro já não tem. E elas sugeriram, como nós vamos ler Laços, que tal chamarmos o clube do livro de Laços? Aí a outra falou, Laços de Amizade. Aí a outra, Laços de Sabedoria. Aí a outra, Laços do Saber. Aí nós optamos, todas reuniram então lá juntas e voltamos para Laços do Saber. Então, é muito interessante ter acontecido isso também, eu gostei. Nossa, interessantíssimo muito, mesmo. E o autor, e vocês estudam o autor também? Isso. Fala sobre o autor? O autor é italiano, quer dizer que nós temos literatura nacional, que é essa aqui que nós vamos ler, Ana Cláudia Quintana Arantes, brasileira, né? E esse italiano, que é o Domenico Starnone. Então, nós temos literatura nacional e internacional. Muito bom. Bem, a leitura de um bom livro, Jussara, ela funciona como equilíbrio, como uma boa música, nos trazendo sensações prazerosas, não é? Mas, às vezes, não podemos negar que nós encontramos alguns escritos pesados, né? Alguma coisa pesada. Como fazer para cumprir a tarefa se vocês encontrarem um livro assim? Livro pesado? Da primeira, a gente vê muito livro pesado. Aí tem umas que brincam e falam assim, eu gosto de romance, mas aí tem que acostumar. Então tem livros que tem muita filosofia, livros complexos, a gente tem que ler. E lá no dia a gente debate e tal, muita coisa você passa a entender, já que você estava tendo dificuldade. Agora, nesse segundo clube que está começando, elas já me pediram, eu concordo com elas, não pega livro volumoso, não, porque a gente não gosta de ler livro volumoso. Então, por isso que elas ainda pediram 2 meses para ler. Esse livro aqui, do Laços, tem apenas 142 páginas. 142. Então, elas já não querem livro volumoso, não. Vai ser o primeiro para começar. Depois a gente vai apertando mais um pouquinho de acordo com o desenvolvimento delas, né? Então, é assim, se tiver alguma coisa que a gente não entende, lá na hora uma vai ajudando a outra a decidir sobre o que é preciso. Né? E assim, pesado que a gente diz é maneira de falar, porque todo livro, ele tem, não é? Claro. O seu ensinamento, ele traz ali pra gente um aprendizado muito grande, né? Sim. Mas, dependendo do que você está acostumado a ler, pega um ali de filosofia, um científico, uma coisa assim, é duro pra você. Não é fácil você ler aquilo, terminar de ler, né? Só para cumprir terrível. a tarefa mesmo. Às vezes você fica louca para terminar aquele. E quando é um livro bom, interessante, você quer ler logo para ver o final. É muito interessante. Cada um é de um jeito.
Esse de 100 e poucas páginas. 142, você lê rápido. Você lê rápido. Se ele for bom, então... Isso, é desse não jeito. É mesmo? É. E outra coisa, Isabela, que me lembrei, tem também, depois que a gente lê, se você quiser enriquecer mais, complementar, você vai no Google, pergunta lá sobre o autor e sobre o livro. Aí então tem avaliações, tem vídeos, tem muita resenha, muita coisa que você pode tirar mais dúvida também e complementar a sua análise. É verdade. Agora, não só fazer resenha e não pegar no livro, também isso não pode, né? E outras gostam de ver filme, também não é clube do filme. É clube do livro. Então, é para enriquecer e não para ficar baseado só no filme. Por isso que tem que ter normas, né? Tem, protocolos, então. etc. Senão fica à vontade demais. Cada um faz o que quer, não é clube do livro, né? É clube à vontade, de prazer, né? Qual que é a sensação e que contribuição trouxe para você participar desse clube? Como eu disse, tem o companheirismo, tem a colaboração da turma. É um momento muito interessante da gente estar ali naquele clube do livro. Então, muitas gostam ficam doidas para chegar aquele dia. Então, isso tudo enriquece a gente. É gratificante, sinceramente, participar de clube de livro. Dá vontade de participar mesmo, viu? Só de falar. Pode começar a participar do nosso. Eu imaginava que fosse por capítulos, que um complementasse o outro. Mas é bem mais interessante você ler o livro todo. E você vai nos enriquecer muito se você puder participar. Quanta coisa aprenderemos com você. Imagina, eu quero aprender com vocês. Mas é muito bom, porque o brasileiro tem aquele costume de não ler muito, não gosta muito de leitura. Né? Mas eu tenho observado que isso tem mudado. Nós temos tantos escritores, anapolinos mesmo, vamos ficar aqui na nossa região mesmo. Eu sou da Academia de Letras, Anapolina. Eu tenho percebido quantas pessoas têm tirado da gaveta os seus escritos, têm publicado ultimamente, têm mudado isso. Vocês têm percebido isso também? É muito interessante. Até eu quero aproveitar o ensejo e dizer dessa minha neta. Eu tenho 4 netas. Essa que está fazendo psicologia, ela tem 19 anos. Mas pensa numa pessoa que adora ler. Ela gosta de livro volumoso, não tem preguiça. O tempinho que ela estuda em Blumenau, vai todo dia, que ela mora em Timbó, Santa Catarina. E trabalha como estagiária numa clínica de psicologia, chama Plenos. O tempinho que ela tem é lendo. Ela tem 2 estantes cheias de livros. Ela pede para mim, às vezes, de Natal, de aniversário, vovó, eu quero tal livro, você pode me dar? Então, a gente fica encabulada, encantada de ver que ainda tem adolescentes, né, jovens, que gostam de ler. E outra, eu fico encabulada também quando a gente vai numa clínica, algum lugar público, você olha, está todo mundo assim, ó. É a coisa mais interessante, o pessoal só no celular. Raramente você vê uma pessoa com um livro na mão lendo. Não é assim? Exatamente. Precisamos ter esse costume de voltar a ler, porque é muito importante, é muito enriquecedor. Você falando e eu aqui pensando, meu neto Daniel Augusto, se você vê a coletânea que Daniel tem e como ele gosta de ler, são livros, sabe, volumes que você pensa, você vai gastar anos para ler esse livro. De repente ele terminou de ler. Ele tem uma biblioteca particular, porque ele escolhe. Isso. Eu fico impressionada e encantada, porque ele gosta de leitura, e desde pequenininho. Mas também debate qualquer assunto que você for falar com ele, está preparadíssimo. Uma coisa que me chamou a atenção também, essa minha neta me ensinou uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Eu passei a fazer isso agora. Olha aí. Ela lê 3 livros, fala, Ana Luísa, você vai confundir. Não, a gente não confunde não, vovó. Aí eu estou lendo... Terminei ontem, chama Storm, acho que é o nome do livro. E terminando de ler, e comecei a ler esse aqui, ó, da morte. Então, é interessante, eu falei, vou fazer
assim também agora ler 1 ou 2 ou 3, porque senão a gente fica esperando terminar um para depois começar o outro e vai só enrolando. Então eu aprendi a fazer assim, estou achando muito interessante. Ótimo, você sai de um cenário, vai para o outro. Isso aí. Muito bom. Ô, Jussara, que alegria esse bate-papo com você, foi enriquecedor, viu? Que isso, enriqueceu Gabriela. muito nossa tarde. Foi ótimo. Parabéns para você e todo esse grupo que você participa, um projeto que ajuda a fomentar discussão, de aprendizagem, crescimento, sem contar que promove a interação, a amizade, você falou aí, entre as pessoas. Isso. Grata pela sua participação. Uma alegria tê-la aqui conosco. Eu que agradeço você ter se lembrado de mim, ter comentado sobre o Clube do Livro, daí me chamado para participar, e eu depois vou comentar com as participantes dos 2 Clubes do Livro, para elas ficarem sabendo que nós comentamos sobre esse Clube do Livro aqui. Então, foi muito gratificante a sua participação aqui comigo, que a gente sabe que também tem muita experiência e pode só enriquecer a gente. E eu agradeço muito a oportunidade. Fiquei muito feliz de ter participado. Muito obrigada. Suas informações suscitaram, com certeza, esse desejo de participar do grupo, viu? Que ótimo, fico feliz com Leve isso. nosso abraço a todas as leitoras do seu grupo, as participantes desse clube, viu? Será Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada Jussara. a você e a todos os que estão nos vendo. Muito obrigada e boa tarde. E a vocês, telespectadores e assinantes, o nosso muito obrigada por estarem conosco e até a próxima semana com o programa Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.